Fala galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área novamente. E no nosso encontro de hoje vamos abordar, discutir especificamente sobre uma das competências que, assim como as outras, dificultam bastante na hora da nota final, não é isso? Mas como eu sempre digo, sempre como deixo destacado para vocês, cada competência, vocês já sabem disso, tem as suas particularidades, tem as suas curiosidades, mas conseguimos vencê-las, ou seja, conseguimos avançar, conseguimos desenvolver sobre cada competência a partir da prática, a partir da observação dos pontos negativos, dos pontos positivos. Isso é extremamente importante. Ah, Paulo, isso a gente já sabe, blá, 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 blá. Sim, mas é para vocês entenderem mesmo que não tem outro caminho. É literalmente a prática e principalmente a autoanálise. Prestem muita atenção nisso. Por que eu digo autoanálise? Se nós fazemos durante as correções, durante as aulas, apontamentos de competência 1 até a 5, vá fazendo uma própria autoanálise por competência. Vocês recebem os feedbacks das correções, vocês recebem os feedbacks nos comentários por diferentes corretores muitas vezes. Então, nessa competência tal, eu estou errando isso, isso e isso. Eu tenho que ir fazendo esse meu autorretorno, listando esses principais problemas. E hoje nós vamos falar especificamente, como eu já disse, da competência 3. Né? E na competência 3 você também precisa ter essa autoavaliação, esse autorretorno. E assim como nas outras, gente, nós vamos dando a vocês possibilidades, formas de deixar a competência 3 sempre mais clara possível. E lógico que tem algumas partes importantes, extremamente relevantes, que não podem faltar no seu texto, que dizem respeito à competência 3. Lógico que referente a todas as competências, entendemos e as compreendemos de maneira que quando estamos ali no texto, praticando, revisando, reescrevendo, isso é extremamente importante. Mas antes de seguir na análise de qualquer competência, é importante que a gente entenda um pouco da teoria, até para a gente entender que quando você receber a nota na competência 3, por exemplo, uma redação muitas vezes de um simulado, no qual só vem a nota, é preciso que você entenda. Então, eu tive algum problema ali na competência 3, porque no meu texto está apontada a nota tal, referente à competência tal, porque a competência tal, no caso a competência 3, ela diz menção a determinadas características. E essas características vocês precisam dominar. Não é simplesmente chegar no texto e fazer por fazer. Precisa entender que características são essas. Em relação à competência 3, ela nos vai apontar o seguinte, ela vai dizer assim, é preciso selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O principal aspecto, um dos principais aspectos da competência 3 é justamente isso aqui, gente, ó, em defesa de um ponto de vista. Isso é extremamente importante, que é fruto basicamente desses 4 processos aí. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Desses 4 aspectos aí, basicamente o que é que a gente tem como grandes problemas? Muitas vezes a questão do relacionar, do organizar e principalmente do interpretar. E aqui, antes de partir para qualquer análise mais prática, como a gente vai fazer, a gente tem os momentos de discussão para isso, é importante que a gente esteja atento ao que diz cada elemento desse. Selecionar. Essa habilidade diz respeito ao processo de escolher, a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores e do seu próprio repertório. Como vocês veem aí, esse aspecto inicial de selecionar é algo que a gente já vinha discutindo muito antes. Eu preciso selecionar repertórios pertinentes para o texto, que não estejam só no texto motivador e que estejam além do texto motivador. Isso aí, de maneira geral, é muito mais tranquilo de você resolver se você estiver apresentando esse problema no seu texto. Então, você tem que estar atento ao que eu estou falando e se autoavaliando. Volto ao que eu disse no início. Eu tenho esse problema de seleção de repertório? Né? Então, não. Então, vamos para um próximo passo. Qual é o próximo passo? A questão da relação desse repertório. Também é preciso que o participante seja capaz de relacionar os argumentos no plano sintático semântico. O que é um plano sintático? Na própria estrutura. Gente, plano sintático. O que é um plano sintático? Na própria estrutura. Ou seja, a relação que você está escrevendo, ela tem que aparecer explícita no papel. É isso que eu falo muito. Não pode ficar no campo da inferência. Você não pode dizer, Paulo, mas eu quis dizer isso. Paulo, o corretor, ele dá para entender isso. Não. Tem que estar explícito, tem que estar visível. E lembra o que eu vou dizendo a vocês? Nessa capacidade de relacionar, inclusive com o tema, lembre-se, é relacionado ao tema também, beleza? A partir da interpretação do tema. Lembra quando eu digo a vocês, mantenham as palavrinhas-chave? Então isso me ajuda no plano estrutural, sintático, de ir trazendo essa relação com o tema. Porque tem aí relacionar. E quando eu relaciono? Quando eu trago as expressões, já é uma forma de deixar isso mais claro, visível. Óbvio que não é só jogar a palavra ou expressão do tema, mas fazer a ponte.
Tem que estar visível essa ponte, beleza? E trazendo as expressões do tema é uma forma de lhe ajudar a deixar isso explícito. Estão entendendo agora o que diz a competência 3? Dentro dessa competência, ela ainda diz assim, de forma a guiar o leitor até seu ponto de vista. Veja como eu disse, ó, tudo volta para a ideia do ponto de vista. Vou relacionando de forma a guiar o leitor até o seu ponto de vista. É importante, portanto, que o participante saiba estrategicamente encadear as ideias de forma progressiva, deixando claro o caminho que percorreu e pelo qual o leitor deve também se seguir, a fim de alcançar seu ponto de vista sobre o tema. Para isso, é necessário desenvolver seus argumentos previamente selecionados, de forma que efetivamente contribuam para a sua argumentação. Argumentos não desenvolvidos deixam para o leitor a tarefa de relacionar as ideias do texto entre si e a tese, o que pode tornar a comunicação confusa. É justamente aquela ideia, gente, que a gente já conversou em outras aulas, a ideia do projeto de texto. Quando eu tenho os meus argumentos, meus repertórios bem selecionados, e eu já tenho claro o que eu vou dizer em cada repertório, e lá na minha tese, lembra lá na minha tese que a gente diz, ó, sempre aponta na tese o que você vai dizer embaixo. Ou de maneira mais específica ou de maneira mais geral, que é possível também, a gente já falou isso várias vezes. Então isso vai dar um encadeamento. Perceba nessa parte de relacionar o encadeamento do texto, essa progressão que vai dando ordem ao texto. Aí isso vai configurando o meu projeto de texto, vai casar muito com o que ele vai dizer no próximo aspecto aí, ó, da ideia da organização. Além de selecionar e relacionar corretamente informações, fatos, opiniões e argumentos, é necessário hierarquizá-los em uma hierarquia, observando qual deles funcionarão com argumentos mais importantes e quais serão complementares aos primeiros, definindo a maneira mais estratégica de apresentá-los. É dessa forma que o projeto de texto do participante se torna evidente ao avaliador. Aquilo que a gente também já vinha conversando semana passada, gente. Eu estou lá no meu planejamento mental e por escrito. Eu vou fazer uma relação de causa e consequência. Então, primeiro vem a causa, depois vem a consequência. Eu vou trazer duas causas, que muitas vezes a gente já aponta lá na tese, a questão da encadeamento, da organização, de estar claro. Então, já sinalizo um e sinalizo a outra. Então, vou seguir a mesma ordem. Causa 1, causa 2. Certo? Considerando aqueles que podem ser mais relevantes, fruto do tema. Vejam quão é importante um planejamento. Isso vai refletir na organização das ideias. Então, muitas vezes, vocês vão ter problema dessas diferentes ordens, para ficar mais prático para vocês quando a gente for para análise. Certo? Lembrando, esteja sempre na autoanálise. Se o problema tem mais problema de seleção, de relacionar, teve um problema de organização na ideia, eu disse uma coisa na tese, mas não complementei no meu desenvolvimento, não retomei no meu desenvolvimento. Então, isso são problemas que vão interferindo na competência 3. Não é só uma questão. Como eu disse no início, às vezes você pode ter vários desses problemas de uma vez só. Eu coloco uma coisa na tese e não retomo. Eu aponto uma coisa no desenvolvimento que eu não apontei lá em cima. Aponto, às vezes, um comentário, alguma coisa na proposta de intervenção que não está relacionado com a própria discussão do texto. Então, isso vai gerando problemas no encadeamento do texto. Eu preciso ir relacionando, que é muito importante. Eu vou retomando o tema, isso é uma forma de ir relacionando. Não é simplesmente falar do tema no início do texto. Beleza? Então, como eu disse a vocês, às vezes vocês perdem pontos num conjunto por vários problemas em cada subitem desse, vamos dizer assim, no problema da relação, no problema da seleção, no problema da organização. E ainda a gente nem falou da interpretação. Beleza? Então vejam que são problemas às vezes bem específicos que você pode ter que compõem sim a competência 3. E agora a gente vai falar do principal, vamos dizer assim, que é o que às vezes tem maior chances de trazer problemas para o seu texto, tá? Por isso que eu disse, vai se autoavaliando. A ideia é interpretar. Eu preciso interpretar. Lembra que todos esses caminham, que guiam para o ponto de vista, que é justamente o que ele estava falando lá, e que muitos de vocês me questionam. Paulo, a ideia de dar o ponto de vista, a ideia de dar o ponto de vista. Vamos lá. Quando eu venho para cá, saindo da questão da organização, e veja que, como eu disse a vocês, ele finaliza até essa ideia de organização, aí ó, no finalzinho dela ele diz assim, ó, saber utilizar a situação de produção para defender seu ponto de vista. Beleza? Quando eu venho para cá, interpretar. O participante também deve ser capaz de interpretar. Quando eu interpreto, eu tenho uma compreensão daquilo ali. Informações, fatos, opiniões e argumentos, ou seja, os repertórios, corretamente, contextualizando, ou seja, eu vou relacionando ao tema e principalmente em relação ao seu ponto de vista. Aí, olha que trecho extremamente importante.
indo além da simples reprodução de informações dos textos motivadores ou do seu próprio repertório. Vou repetir, indo além da simples reprodução de informações dos textos motivadores ou do seu próprio repertório. Gente, quando eu digo isso, é aquela velha questionamento que eu coloco para vocês na hora que eu estou corrigindo. Isso é uma constatação ou uma interpretação sua? Beleza? Então tem que ser uma interpretação sua. Óbvio que muitas vezes a sua interpretação vai coincidir com o que já está posto. Mas veja ali que é um momento seu de opinar, é um momento seu de comentar aquilo ali. Beleza? Paulo, você já falou várias vezes de algumas estratégias de fazer esse momento de comentário, esse momento de retomada, no qual eu deixo claro o meu ponto de vista. Ou seja, como ele bem diz aí, presta atenção, ir além da simples reprodução de informações dos textos motivadores ou do seu próprio repertório. Essa tarefa garante que as ideias selecionadas, voltando para o primeiro aspecto, sejam pertinentes para a defesa do seu ponto de vista. Argumentos mal interpretados podem confundir o leitor quanto ao ponto de vista defendido no texto, podendo inclusive invalidá-lo, uma vez que não contribui efetivamente para a discussão. Beleza? Paulo, especificamente nessa parte do interpretar. Você vem lá expondo, abre o parágrafo com uma apresentação, uma retomada do tema, traz um repertório para comprovar aquilo ali, está entrando na ideia da seleção, da organização e da relação. Está faltando agora o quê? Interpretar, entenderam? Abriu o texto, o parágrafo de desenvolvimento, trouxe o tema, apresentei um repertório, selecionei, relacionei, estou organizando aquilo ali. Agora eu preciso dar um fechamento para o meu parágrafo, ou seja, é o momento de opinar, é o momento de comentar. Algumas estratégias de palavras que podem me ajudar nisso, principalmente a organização do texto, no plano ali estrutural mesmo. Colocou um ponto, vim fazendo a exposição, coloquei um ponto, coloco o ponto e o conectivo, aquele conectivo que vai dar a ideia de conclusão. Né? Por que de conclusão? Que muitas vezes eu estou fechando aquele parágrafo. Lembra? Cada parágrafo tem uma historinha. Ponto, diante disso, portanto, logo. Colocou a vírgula ali, colocou um modalizador, é fato, é importante, porque o modalizador ele já me ajuda a enfatizar, destacar aquele comentário que eu irei fazer. Lembrando, o modalizador por si só ele não resolve, eu tenho que desenvolver a ideia, e é uma forma de eu retomar a discussão do tema, enfatizando aquele aspecto que eu destaquei dentro do desenvolvimento. Beleza? Quando formos para leituras das redações de modo mais específico, vocês vão percebendo justamente isso. Percebam nos trechos das redações, as redações em que ele apenas expõe. Ou seja, cadê esse comentário final, essa retomada, a partir dessas situações que eu falei? E vocês vão perceber que os candidatos se valem muito disso, desse ponto do conectivo, do modalizador e a retomada da discussão, inserindo ali um comentário, uma interpretação dele, que é justamente o que ele diz aí, indo além dos textos motivadores e do próprio repertório que você trouxe, não ficando apenas no nível, como ele diz aí, da questão, indo além do simples reprodução das informações. Eu não vou só reproduzir, eu vou aí jogar o meu comentário sobre aquele ponto que eu acabei de discutir, obviamente relacionado ao tema. Por isso que eu digo, retoma o tema, é uma forma de estar relacionando, mantendo a progressão temática, o encadeamento das ideias. Isso é competência 3. Isso vai me configurando o projeto de texto que está claro, desde o começo, o meio, passando pelo meio até o final do texto. Beleza, gente? Temos algumas redações aí para analisar. Quando vocês estiverem analisando isso aí, a gente vai estar debatendo, vai estar comentando, vai ficar bem mais claro e prático para vocês. Beleza? Então, mãos à obra. Um grande abraço para todos, muito bom revê-los e até a próxima. Valeu!